Olá, nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre câncer de cabeça e pescoço, tá? Isso tem uma especial relevância no mês de julho, onde a gente lembra do Julho Verde, que é uma campanha nacional de conscientização contra esse tipo de câncer. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre a doença, acompanhe aí esse nosso vídeo e no final não esquece de se inscrever aí no canal. Hoje é dia 27 de julho e, para quem não sabe, hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Essa data ela foi declarada como o Dia de Combate a esse tipo de tumor pela IFNOS, que é a Federação Internacional de Sociedades de Oncologia de Cabeça e Pescoço. E com isso a ACBG, anos mais tarde, criou a campanha nacional de combate ao câncer de cabeça e pescoço, que ficou conhecida como Julho Verde. Então, todo mês de julho, a gente fala sobre câncer de cabeça e pescoço em relação a diferentes aspectos. E a gente vai comentar um pouquinho sobre esses aspectos durante esse vídeo. O primeiro deles é a gente entender quais são os tumores de cabeça e pescoço. Então, basicamente, a gente está falando de tumores de boca, que são os tumores de cavidade oral, os tumores da faringe, os tumores da laringe, tumores de seios paranasais, cavidade nasal e os tumores de tireoide. No Julho Verde, basicamente, a gente relembra e fala muito sobre os tumores mais relacionados ao hábito de fumar e beber, que são os tumores de cavidade oral, faringe e laringe. Mas também a gente tem que lembrar que existem alguns tumores não relacionados a esses fatores de risco, como, por exemplo, tireoide de seios paranasais, glândulas salivares. A gente vai falar sobre todos eles ao longo dos próximos vídeos. Mas hoje eu quero falar sobre esses tumores de boca, faringe e laringe. A maioria desses tumores está relacionada ao hábito de fumar e de beber. Bebida em excesso e tabagismo são fatores independentes para esses tumores e quando eles estão associados, o risco aumenta exponencialmente. Então, não fume e beba com moderação se você não quiser desenvolver esses tumores de boca, faringe e laringe. Tem um outro fator de risco também importante que a gente precisa ressaltar, que é o HPV. O HPV é aquele mesmo vírus relacionado ao câncer de colo de útero na mulher, e é por isso que existem campanhas promovendo a realização do Papa Nicolau, que é aquele preventivo que as mulheres fazem periodicamente. Esse mesmo vírus pode causar o câncer de orofaringe. A orofaringe é a região que abrange a base da língua e as amígdalas, principalmente. E nas últimas décadas, a gente tem vivenciado uma epidemia dessa doença. O número de casos de cânceres de orofaringe relacionados ao HPV tem aumentado exponencialmente, tanto no Brasil quanto no mundo. A boa notícia é que esse é um tumor que responde melhor aos tratamentos que hoje nós temos disponíveis. Responde melhor à radioterapia, responde melhor à quimioterapia, mas ainda assim um tumor maligno, um tumor agressivo e que precisa de cuidados. Quais são os sinais e sintomas da doença, dos cânceres de cabeça e pescoço, boca, faringe e laringe? Então, basicamente, lesões que aparecem na cavidade oral, sejam lesões esbranquiçadas ou lesões avermelhadas, que persistem por mais de 2 semanas, precisam ser avaliadas por um profissional. Não é qualquer afta que aparece na boca que vai sair todo mundo correndo achando que tem um câncer de boca, mas aquela afta, aquela lesãozinha que persiste por mais de 2 semanas, que não melhora e que por vezes nem dói, é uma lesão que precisa de uma atenção. Então procure o dentista, procure um cirurgião de cabeça e pescoço ou mesmo um oncologista clínico para estar fazendo uma avaliação. Outro sintoma muito frequente é uma íngua que aparece no pescoço. E existem várias doenças infecciosas que levam ao aumento desses gânglios, dessas ínguas, esses linfonodos na região cervical. Agora, de novo, quando a gente está diante de uma alteração aguda, uma infecção, essa íngua aumenta e depois ela diminui. E basicamente ela aumenta porque são nessas ínguas que a gente encontra as nossas células de defesa,
que estão combatendo aquele processo infeccioso. Se essa íngua aumenta e não diminui, e ela persiste aumentada por mais de 2, 3 semanas e segue aumentando, ela precisa de uma atenção, porque existe a possibilidade dessa íngua estar acometida já por um tumor. Então esse é um outro sintoma, um sinal desses tumores de cabeça e pescoço. Outra coisa é dificuldade de engolir, né? Tumores que pegam a base da língua, que pegam a laringe, podem eventualmente levar a dificuldade de engolir, que a gente chama de disfagia. Rouquidão é outro sintoma muito comum, principalmente nos tumores de laringe. É na laringe que a gente encontra as cordas vocais. Quando um tumor aparece na corda vocal, o primeiro sinal, o primeiro sintoma é rouquidão. Então uma rouquidão que, de novo, persiste por mais de 2, 3 semanas, é um sintoma que precisa de uma atenção, de uma avaliação médica. Tosse com sangue, perda de peso, são outros sinais inespecíficos, mas que precisam chamar a atenção e eventualmente levar à procura de um profissional para uma avaliação. Como é que a gente faz o diagnóstico de um câncer de cabeça e pescoço? Basicamente, quando a gente fala de diagnóstico de câncer, a gente está falando de uma biópsia, tá? Não existe diagnóstico de câncer que não passe por uma biópsia. Muita gente fala de biópsia líquida, coletar sangue para ver presença de câncer. Tudo isso está em desenvolvimento, tá? Mas hoje, para a gente ter um diagnóstico de câncer, inclusive o câncer de cabeça e pescoço, a gente precisa tirar um pedacinho desse tumor através de uma biópsia. Biópsia é só tirar um pedacinho do tumor, e quem faz isso normalmente é o cirurgião de cabeça e pescoço ou um radiologista. Por exemplo, quando a gente tem uma íngua aumentada no pescoço, o radiologista intervencionista ou mesmo o cirurgião de cabeça e pescoço pode fazer uma punção desse linfonodo, né, mandar para o patologista vai preparar uma lâmina, vai olhar no microscópio e aí ele vai dar o diagnóstico de, normalmente, um carcinoma escamoso, carcinoma epidermoide. Esse é o principal subtipo desses tumores de cabeça e pescoço. Como é que a gente trata a doença? Antes de tratar, a gente precisa entender o quanto a doença está avançada. Ela está localizada, qual é a localização? É na boca, é na faringe, é na laringe, já tem ínguas acometidas pela doença ou não, já tem metástases à distância ou não, e sempre que a gente está falando de uma doença localizada, a gente eventualmente vai estar falando de um tratamento localizado, que pode envolver cirurgia, que pode envolver radioterapia, e isso pode ser complementado também com químio. E quando a gente está falando de uma doença já metastática, né, a gente basicamente vai estar falando de um tratamento sistêmico que pode envolver quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, e a gente vai falar sobre tudo isso nos próximos vídeos que a gente for gravando aí ao longo das próximas semanas. Uma última informação, diferente, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre câncer de pulmão, diferente de câncer de pulmão, onde a maioria dos casos são diagnosticados já com doença metastática, 60%, 70% dos casos, nos casos de câncer de cabeça e pescoço, 10% tem metástase à distância ao diagnóstico, ou seja, a maioria dos diagnósticos são de uma doença loco-regional potencialmente curáveis. Então, fique atento aí a esses sinais e sintomas. Se você tem alguma coisa, né, do que a gente comentou, procure uma atenção médica, um cirurgião de cabeça e pescoço, um oncologista clínico, ou mesmo um dentista, para estar fazendo uma avaliação inicial. Bom, espero que você tenha gostado desse nosso primeiro vídeo, né, gravado em julho, que é o mês de conscientização contra o câncer de cabeça e pescoço. Semana que vem a gente vai estar falando um pouquinho sobre câncer de pulmão. Do mesma forma que hoje eu falei de forma geral sobre câncer de cabeça e pescoço, semana que vem a gente fala um pouquinho sobre câncer de pulmão. Não esquece aí, se você gostou, de estar se inscrevendo aí no nosso canal e acompanhando. Lembrando, toda quinta-feira a gente vai estar lançando um novo vídeo.